Bem-vindos ao canal NewCat para mais um Momento Scout. E esse Momento Scout não estava sendo programado porque eu já contava que o Valentim Gomes seria jogador do Cruzeiro. Mas o Vélez me fez trabalhar novamente para indicar mais zagueiros, principalmente o canhotos agora, para o Cruzeiro. Sendo que eu já tenho aqui um vídeo de zagueiros para o Cruzeiro contratar. Eu até coloquei o Valentim Gomes nesse vídeo, mas aquilo não aconteceu, né? Então agora é que eu vou recomendar mais zagueiros canhotos para o Cruzeiro, que eles podem sim contratar de uma forma mais fácil, assim, sem ficar com toda essa enrolação do Vélez. E o último é que vai ser o mais difícil que o Cruzeiro trazer, mas é aquilo, quanto mais difícil o jogador, melhor ele é. O primeiro jogador que eu vou apresentar aqui para vocês é o Anselmo Garcia Macnut. Ele tem 21 anos, ele nasceu na Espanha, mas ele tem nacionalidade da Irlanda. Ele tem 1,90 de altura, ele joga de zagueiro pela esquerda e pode até fazer um lateral esquerdo de vez em quando. Ele joga pela seleção da Irlanda sub-21, onde já fez 12 jogos e não marcou nenhum gol. Ele é do PEC Zwolle, lá da Holanda, do Eredivisie. Ele chegou em 2023 e ele tem contrato até a metade do ano que vem. E é um jogador, galera, que tem muita prospecção, galera. É um jogador que eu gosto muito, principalmente porque na segunda divisão da Holanda, quando ele estava jogando no Breda, ele fez base no Wolfsburg, tá? Mas ele começou realmente valendo no futebol no Breda. Na segunda divisão, 32 jogos, sendo 30 como titular. Não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. Mas o nível de interceptações por jogo dele, de desarmes por jogo, foi muito bom. 1.3 de interceptações, de 2.5 de desarmes por jogo. E em disputa de bolas vencidas, ele foi bem. 59% no geral, 62% de ganhos no chão e 53% de duelos aéreos ganhos. Mas nessa temporada ele teve até uma perda de posse de bola por jogo até alta, em média 12.9. Eu realmente achei alto, mas foi a primeira temporada dele valendo mesmo na segunda divisão da Holanda. Já na primeira divisão, aí sim, a gente viu uma grande evolução dele. Na temporada 23-24, ele jogou bastante de terceiro zagueiro pela esquerda e até muitas vezes de lateral esquerdo. E ele já estava representando o Zwolle nessa época. Ele fez 31 jogos, sendo 30 como titular. Fez 2 gols, deu 2 assistências e criou 4 grandes chances. Ou seja, a gente viu uma evolução dele em questão de passes. A questão de passes, certo, no próprio campo dele é muito boa, 85%. Mas ele pega bastante no terço final, 66%, ok? O acerto dele de cruzamentos também não é lá essas coisas, mas é ok. Para um terceiro zagueiro pela esquerda, que é 27%. Eu até considero bom, porque tem muito lateral, que a média é até abaixo dos 20%. E nessa temporada ele passou 2 jogos sem tomar gols, 2 clean sheets, e a média dele de interceptações por jogo foi de 1.2 e de desarmes 2.4 por jogo. Aí realmente gostei bastante. A perda de posse de bola dele continua ainda naquela faixa dos 13, e em disputa de bolas vencidas aumentou 57% de ganho, sendo 55% no chão e 63% de duelos aéreos. Em duelos aéreos ele vai muito bem, principalmente porque ele tem 1,87 de altura. É o terceiro zagueiro, lateral esquerdo e zagueiro bem versátil pela esquerda. E nessa temporada agora ele está jogando ainda como titular muito bem. 17 jogos, todos como titular. Não fez nenhum gol, nenhuma assistência. É uma temporada mais defensiva dele. Mas em questão de passe, ele melhorou horrores, galera. 87% de acerto de passe no geral. 92% no próprio campo e 77% no terço final. Melhorou demais. E o aproveitamento dele de cruzamento foi ok, mas ele quase não está cruzando, a média de 0.1 cruzamento por jogo. Ele realmente está bem mais recuado nessa temporada, como vocês estão vendo no mapa de calor, que eu vou deixar aqui do lado por uns instantes. E como é que um jogador desse não está sendo visualizado pelos times brasileiros, porque o valor de mercado dele, galera, é de apenas 1 milhão de euros. Pelo amor de Deus. Cadê aqui os dados? Pronto. Ele já tem 4 clean sheets essa temporada, 1.1 de interceptações por jogo e 1 desarme por jogo. Baixou principalmente porque o Zwolle ele está realmente tentando ficar mais com a bola durante os jogos do que exatamente, sabe, ficar mais na retranca, como em outras temporadas. E ele é um jogador, galera, que em disputa de bolas vencidas inverteu um pouco aqui. Por quê? 58% de disputa de bolas vencidas, mais 64% de duelos ganhos no chão
muito bom e 54% de duelos aéreos ganhos, ou seja, inverteu. Ele está ganhando mais no chão do que no aéreo. Ele é um jogador, galera, que de acordo com a F-Breath, com os zagueiros, ele também está sendo comparado com laterais esquerdos, porque não é um jogador, um zagueiro moderno que pode jogar de lateral e de zagueiro. Ele é comparado com o mais conhecido, com o Léo Pereira, do Flamengo, e com o Sidney Lima, lá do Santa Clara, jogador que eu venho aqui batendo na tecla que algum time do Brasil deve contratar ele, porque eu acho um ótimo jogador. E essa foi a minha primeira opção para zagueiro canhoto do Cruzeiro. O segundo jogador que eu vou indicar para o Cruzeiro é um jogador que eu gosto muito, que está jogando lá no West Bromwich Albion, que é o Tom Hodgson. Ele é um jogador de 25 anos, norueguês, joga de zagueiro, terceiro zagueiro pela esquerda, de lateral esquerdo, 1,92 de altura, e ele já fez parte da seleção norueguesa. Atualmente ele joga no West Bromwich Albion, onde ele tem contrato até metade do ano de 2027. E o valor de mercado dele, 1 milhão de euros, para vocês terem ideia, ou seja, uma barganha muito alta. Ele é um jogador, galera, que foi revelado pelo Rosenborg lá da Noruega, foi jogar no Brommapojkarna lá da Suécia, passou uma temporada e foi vendido ao West Bromwich Albion por 600 mil euros. Nessa temporada, na Championship, ele já jogou de zagueiro, terceiro zagueiro pela esquerda e de lateral esquerdo. O homem é muito versátil pelo lado esquerdo. 26 jogos, todos como titular, marcou um gol, 2 assistências, 10 clean sheet, maravilhoso, 0.9 de interceptações por jogo e 1.7 de desarmes por jogo. Galera, clean sheets é jogos sem tomar gols, ok? Para vocês terem noção, em disputa de bolas vencidas, ele tem 65% de disputa de bola vencida, 64% no chão e 66% de duelos aéreos ganhos. E espere bastante duelos aéreos ganhos do Thorbjorn. Por quê? Porque ele tem 1,92 de altura e é um jogador rápido, ou seja, ajuda bastante. No passe dele, galera, é muito bom. 87% de acerto de passe por partida, sendo 91% no próprio campo e 77% no terço final. É um zagueiro, galera, que eu gosto muito e que se assemelha a outros jogadores. Por exemplo, o Ben Cabango do Swansea, o Pietro Ceccaroni do Palermo, o do Miguel Loureiro do Huesca, do Hein Van Helden do St. Truden. É um zagueiro, galera, moderno. Joga em 3 posições da defesa. Ele é um jogador rápido, é um jogador que junto com o Anselmo nunca se lesionaram na carreira. Ou seja, o time que contratar o Thorbjorn, ele vai ter um zagueiro rápido, um zagueiro que tem um passe muito bom, é um zagueiro que ajuda demais, tá? Demais em tudo do lado esquerdo da defesa, e é a minha segunda indicação para zagueiros para o Cruzeiro. A minha terceira indicação para zagueiros para o Cruzeiro é um jogador que joga no mesmo time do Everton, jogador ponta esquerda que eu já trouxe aqui no canal, um dos primeiros vídeos aqui de scout do canal, que é o Karel Poděbrný. Ele é da República Tcheca, ele tem 23 anos, 1,88 de altura, joga de zagueiro, terceiro zagueiro pela esquerda e pode fazer às vezes uma pontinha na lateral esquerda. Ele joga na seleção da República Tcheca Sub-21. Atualmente ele joga lá no Baník Ostrava. Ele tem contrato só por mais 1 ano e meio, ou seja, olho nele. E o valor de mercado dele, 1 milhão de euros. Galera, ele está jogando muito bem na Liga da República Tcheca desde a temporada 22-23. Ele já jogou de zagueiro pela direita, zagueiro central, zagueiro pela esquerda e lateral esquerdo, para vocês terem noção. É um jogador que eu gosto muito, e nessa temporada já fez 17 jogos, 16 como titular, marcando 2 gols e nenhuma assistência. O acerto dele de passe por partida é baixo, 79%. Desse que eu vou trazer aqui para vocês, é um dos mais baixos, mas no próprio campo é muito bom, 88%. O que ele peca é no terço final, 69%. O acerto de bolas longas dele é ok, 48%. Ele tenta 4.6 por jogo. Passes certos cavados, 43% de acerto, ok também, e cruzamentos certos 24%, sendo que ele não cruza muito. Números muito bons para um zagueiro. Já defendendo, aí ele realmente brilha. 6 clean sheets já nessa temporada, jogando no Campeonato da República Tcheca, 0.6 de interceptações por jogo e 2.3 de desarmes por jogo.
É um jogador muito bom e que perde pouco a bola. 3.9 de bolas, na verdade é 3.9 de bolas recuperadas por jogo, não bolas perdidas. Eu acabei me enrolando aqui. Disputa de bolas vencidas, 67%, 65% no chão e 70% de duelos aéreos ganhos. Isso aqui, galera, é uma valência muito boa dele, sendo que ele é alto, um jogador alto, 1,86 de altura, mas é o mais baixo dos outros dois que eu já trouxe aqui para vocês. E ele tem histórico de lesão? Não tem histórico de lesão. Como vocês estão vendo aí no mapa de calor, ele é um jogador que nessa temporada tem atuado muito pelo lado esquerdo do Baník Ostrava. Ele é um jogador, galera, o que eu posso falar mais dele para vocês? É um jogador que ajuda muito na parte defensiva. Ele não é criador e não espere que seja um zagueiro goleador. Ele é realmente um zagueirão moderno, mas tirando um pouco da parte de criação de jogadas. Mas ele não deixa a desejar na parte do passe dentro do próprio campo, sendo que ele peca no terço final. É um jogador que na temporada 22-23, onde ele estava dando os primeiros passos do futebol profissional dele, ele jogou muito pela direita, muito pelo meio, mas ele bem concentrado ali no mapa de calor pela esquerda. É um jogador que dessa lista aqui seria o mais fácil de ser contratado, principalmente porque ele só tem mais 1 ano e meio de contrato, 1 milhão de valor de mercado, e é um jogador que não está sendo muito visto pelos times da Europa e nem da América do Sul. Isso não significa que ele seja um jogador ruim, muito pelo contrário, é um jogador que num time bem organizado, ele realmente pode fazer muita diferença, porque não tem zagueiro no mundo que salve uma zaga desorganizada e um time desorganizado. O último jogador da lista, galera, é um jogador que eu fiquei muito relutante em indicar. Por quê? Porque eu não gosto de recomendar jogadores que têm uma lista extensa de lesões, principalmente com algumas médias e graves. Mas eu pensei o seguinte: é um jogador que provavelmente seria top 3 zagueiros do Brasil. Na verdade, seria o melhor zagueiro do Brasil, nem que seja por 1 ano e meio, 2. Isso sim, não se lesionar. É um zagueiro que não se lesiona há praticamente 1 ano. Ou seja, nesse fim de carreira dele, ele realmente pode ajudar bastante não se lesionando. E de quem é que eu estou falando? Íñigo Martínez. É o jogador mais velho da lista. É o jogador que mais se lesionou da lista, mas em questão de passe é o melhor disparado de todos que eu vou trazer aqui para vocês. E eu já recomendei ele para o Botafogo para o Super Mundial. Por que eu recomendei ele? Ele é um jogador que só tem mais 6 meses de contrato com o Barcelona, 33 anos, 1,81 de altura, é um zagueiro canhoto e ele já jogou pela seleção da Espanha, fazendo 21 jogos pela seleção da Espanha, e o valor de mercado dele, 5 milhões de euros, e vai abaixar ao fim do seu contrato, já que ele faz aniversário 17 de maio, ou seja, ele vai fazer 34 anos. Nessa temporada com o Barcelona, ele é titular, 18 jogos, todos como titular, nenhum gol, mas em questão de passe, meu Deus do céu, 91% de acerto de passe por partida, 94% no próprio campo e 88% no campo adversário. Ele é um jogador, galera, com passe fino do fino. Bolas longas, 63%, uma média fino do fino, 66% de acerto de passe cavalo e 100% de acerto no cruzamento. Tudo bem que a média dele por jogo é de 0.1, mas vai contra ainda, 100%. Ele tem um número mais baixo aqui de interceptações e desarmes. Isso porque, galera, você tá ligado como é que joga o Barcelona. O Barcelona ele joga muito com a bola nos pés. Muito com a bola no pé, praticamente um guardiolismo. Então não tem a necessidade do inimigo ficar toda hora sendo um cão de guarda lá do gol. Em bolas recuperadas por jogo é bom. 4 bolas recuperadas por jogo. Em disputa de bolas vencidas, a média dele é muito boa, 69%. 76% no chão e 64% de duelos aéreos ganhos. Sendo que ele não é um jogador muito alto. Ele tem 1,81 de altura e ele jogou também muitas vezes como lateral esquerdo na época que ele estava jogando no Atlético de Bilbao. E ele foi revelado pela Real Sociedade. Galera,
E tem o fato das lesões. Ele tem um jogador que se lesionou demais. Ele se lesionou, teve uma lesão muscular em 20, duas lesões musculares em 24, muscular na coxa, teve no pé, distensão da panturrilha, fascite plantar. Os últimos anos dele como jogador de futebol foram marcados de lesões, mas desde a lesão na coxa, onde ele passou um mês fora, e também da lesão muscular, onde ele passou 25 dias fora, ele não tem mais se lesionado nesse último ano. Ou seja, se viesse aqui para a América do Sul, eu espero que ele não se lesione de jeito nenhum. Então, assim termina o meu momento scout para zagueiros canhotos para o Cruzeiro. Se você, cruzeirense ou não cruzeirense, gostou do vídeo, deixa o like. Gostou de outros vídeos do canal? Considere se inscrever. E foi esse o vídeo, galera. Bom dia.